Olá, misteriosos e misteriosas! Sejam bem-vindos para mais uma quarta sombria. Hoje eu trago para vocês uma história baseada em fatos reais. Eu peguei de um documentário da Discovery Channel. É o terceiro episódio da 7ª temporada de uma família. Eu achei muito massa a história deles. Então eu resolvi trazer algo diferente dessa vez, porque as histórias que a gente coloca no canal são histórias muito conhecidas, que vários youtubers já falou, então eu queria realmente algo inovador. Então eu adorei esse documentário. Mas, infelizmente, assim, é uma família contando, relatando o que eles passaram, mas eles não têm nada documentado para comprovar isso. Mas a história é muito boa, então eu trouxe para vocês e vamos lá! Se você é novo no canal, já se inscreva aqui, deixe o seu like, ative o sininho, pegue o seu café ou a sua Coca-Cola e bora para mais um vídeo! Jennifer casou-se com Norman Wise e juntos eles tiveram um filho que se chama Andrew. Jennifer, mais a sua família, morava numa fazenda, mas ela sempre foi muito encantada por uma mansão em Garden Grove, no Iowa. E ela sempre via as fotos e falava: "Um dia eu irei te comprar." Ela sempre dizia isso para casa. Até que após alguns anos de casada, ela realizou esse sonho. Ela conseguiu comprar a casa. Então ela levou o seu marido Norman, mas o seu filho Andrew, na época com 8 anos de idade, até a residência para eles conhecerem e ver a opinião deles em relação à casa, vendo ela pessoalmente. Chegando lá, a família achou ela muito linda, tem uma pegada meio que colonial. E ela foi construída no século XIX. Após os primeiros donos falecerem, eles não tiveram filhos, então a casa ficou para um sobrinho. Esse sobrinho conseguiu vender para outras pessoas, só que as pessoas que passaram por lá nunca cuidaram dela, nunca deram uma reforma nela, então ela foi ficando cada vez mais velha, meio que acabada, vamos dizer assim. Mas a Jennifer sempre viu o brilho dessa casa. Até que os últimos donos faleceram e essa casa ficou abandonada por muitos anos. E aí a Jennifer conseguiu comprá-la. E ela já tinha colocado no coração dela que ela iria reformar a casa e deixar ela do jeito que ela era quando ela foi construída lá no início. E assim ela fez. Na época, o seu marido Norman, ele trabalhava para uma empresa de software no Arizona, então era em torno de 2 quilômetros de lá, era bem distante. Então ele não pôde ajudá-la durante a reforma, ele ficou morando no Arizona por muitos meses, enquanto ela ficou sozinha, mas o Andrew lá na casa. E assim ela reuniu uma equipe de pessoas terceirizadas e foram reformar a casa. E eles praticamente gastaram quase todo o dinheiro que eles tinham na conta, tanto para compra quanto para a reforma dessa casa. Mas apesar de gastarem tudo que tinham, era um sonho dela desde muitos anos, desde a adolescência, ela queria muito realizar e assim o marido fez. Bom, quando eles estavam lá visitando, conhecendo a casa, o Andrew viu um homem no último andar, parado na janela. Ele achou estranho, olhou, viu que era um homem e não tinha ninguém morando lá, mas aí ele olhou assim para os lados, o que ele olhou de novo já não tinha ninguém. Aí ele pensou: é coisa da minha cabeça, minha imaginação. Como ele tinha apenas 8 anos, ele não comentou nada com os pais e deixou passar. Então o Norman voltou lá para Arizona e a Jennifer foi para a residência junto com essa equipe para a reforma e assim iniciou toda a reforma na casa. Mas ela ouvia muitos burburinhos dos funcionários, mas ela ainda não conseguia entender o que eles falavam, mas ela percebia que eles tinham um certo receio lá dentro da casa. Até que um dia, um dos funcionários estava arrumando a parte de fiação lá de uma luminária e ele subiu nas escadas. Enquanto ele estava lá, ele caiu. E aí a Jennifer percebeu que ele levantou um pouco assustado, meio que nervoso. Ela perguntou o que aconteceu. Ele ficou falando que não sabe se a perna tremeu e caiu ou se alguém balançou a escada, que a impressão que ele tinha é que alguém empurrou as escadas. E ele ficou muito assustado na hora e deu um jeito de sair da casa e nunca mais voltou para terminar o serviço. E aí ela já achou isso muito estranho. E aí ela de repente ouviu 2 funcionários conversando, um comentando com um amigo, falando assim: olha, a minha esposa falou pra gente nunca ir no porão, porque antigamente, quando a casa foi construída, os primeiros proprietários, o marido
ele teve uma relação extraconjugal com uma empregada. E aí essa empregada engravidou, chamou ele no canto para falar que estava grávida. E aí ele discutiu com ela, porque ele não queria saber dessa gestação. E eles acabaram discutindo e ela caiu das escadas e veio a óbito. E aí, após ela morrer, para que não tenha burburinhos dentro da residência ou de vizinhos, ele resolveu enterrar o corpo dela dentro do porão. Então, esse porão é amaldiçoado, é assombrado, a gente não pode ir lá. E aí ela achou essa história meio estranha. Só que aí ela pensou, essa casa ficou tantos anos abandonada que provavelmente começou a ter boatos, superstições, com certeza tinha historinhas que tinha fantasma, não sei o quê, e ela não acreditava em nada daquilo. Então ela ignorou o que eles estavam dizendo e ficou por isso mesmo. Só que o Andrew também ouviu eles conversando e achou tudo meio que suspeito e meio que um sinal de aventura. Vocês sabem, né? Criança de 8 anos adora uma aventura. E aí ele resolveu descer o porão sozinho, quando a mãe estava distraída na parte de reforma, mais os funcionários, ele foi lá no porão sozinho. No que ele estava descendo as escadas, ele disse que a sensação que ele tinha é que vários tijolos estavam nas costas dele. Então uma sensação pesada, um cheiro de terra molhada, extremamente, sei lá, um clima meio que assustador. Mas ele conseguiu descer, o porão era muito escuro, então ele não estava enxergando direito o que tinha lá, até que ele tropeçou e caiu. E a sensação que ele tinha é que tinha uma pessoa segurando a perna dele, e ele não conseguia soltar a perna, até que com muito custo ele soltou a perna dele e saiu correndo. E assim, dizendo ele que foi a pior sensação que ele sentiu na vida dele, ele ficou com muito medo e ele prometeu para si mesmo nunca mais voltar no porão. Então ele nunca mais desceu até o porão enquanto eles viveram lá naquela residência. Bom, depois dessa aventura do Andrew, a Jennifer conseguiu finalizar a reforma da casa. E aí ela e o Andrew ficou morando lá. Ela disse que começou a ouvir uns barulhos, umas coisas estranhas durante a noite, a madrugada, mas como a casa já era uma casa mais antiga, ela acredita que era por conta disso. Mesmo que tenha reformado, ainda tinha um aspecto mais antigo, as madeiras em si eram mais antigas, então faziam alguns barulhos. E ela era muito cética para acreditar nessas coisas de fantasma, espírito. E aí ela meio que ignorou todos esses acontecimentos. Mas o Andrew já estava com muito medo da residência porque ele já tinha presenciado 2 situações. Assim, quando eles foram conhecer a primeira vez, que foi um homem na janela, e a situação lá do porão. E aí, certo dia, ele resolveu chamar um amigo pra ir lá pra casa dele, pra eles fazerem uma noite do pijama só os dois. Aí o Andrew mais o amigo estavam brincando lá na sala, e ele acabou jogando o carrinho, e aí o amigo falou assim, ai, por que você jogou esse carrinho? Aí o amigo ficou meio chateado com ele, mas foi lá buscar o carrinho, e o carrinho ficou perto das escadas. Quando ele pegou o carrinho e olhou pra cima, ele viu uma coisa estranha. Com medo, ele gritou ao Andrew, Andrew, corre aqui. Tem um homem aqui no andar de cima das escadas. O Andrew correu lá, no que ele olhou, era o homem que ele tinha visto na janela lá na primeira vez, assim quando eles foram conhecer a casa. E ele ficou assustado e ele ligou a luz, porque o acendedor de luz era bem do lado das escadas, ele ligou a luz e sumiu. Ele desligou a luz de novo, o homem reapareceu. Ele ligou a luz, o homem sumiu. Ele desligou a luz e o homem não estava mais lá. Até com a luz apagada, o homem não estava mais lá. Ele e o amigo ficou muito assustado e começaram a olhar em volta, porque a sensação que eles tinham é que o homem estava em algum outro local. E eles olharam e não viram ninguém. Aí o Andrew ligou a luz, nada, desligou a luz, nada, ligou a luz, nada, desligou a luz, nada, ligou a luz de novo, nada. No que ele desligou, o homem apareceu na frente dele e do amigo dele, tipo assim, cara a cara com ele e com o amigo dele. E aí eles gritaram e saíram correndo igual um louco e fugiram para outro canto da casa, e aí esse homem desapareceu. Após isso, esse amigo do Andrew nunca mais quis saber dele. Parou de conversar com ele, nunca mais foi na casa dele e desfez a amizade totalmente. Ele acabou perdendo um amigo por conta dessa situação. Ele ficou com muito medo, mas ele não quis contar para a mãe dele. Ele continuou não falando nada dessa situação. E a mãe, a Jennifer,
Tadinha, não sabia nada do que estava acontecendo com o filho. Após esse acontecimento, muitos vizinhos, pessoas da região, quando eles viam a casa reformada, tanto que ela tinha ficado bonita, eles começaram a apertar a campainha, pedindo para Jennifer para conhecer como é que ficou lá dentro, para conhecer a residência. E aí ela resolveu fazer um open house para os vizinhos, moradores em volta, para fazer, tipo, open house é um turnê que geralmente você faz na sua residência para as pessoas conhecerem lá dentro. Muita imobiliária faz isso. Quando vai vender alguma casa, algum apartamento, eles tendem a fazer isso. Mas no caso dela não era para vender, era mais para as pessoas matar a curiosidade dos vizinhos, porque muita gente começou a abordar ela. Então ela fez esse open house, foram vários moradores e ela começou a mostrar a casa toda para eles. E uma senhora de idade chegou nela e falou assim: olha, quem construiu essa casa foi meu tio-avô e morou aqui ele e a esposa. Ela, nossa, sério, tal. E ela começou a conversar sobre a casa com ela. E a senhorazinha comentou que ficava muito triste de ver a casa sendo abandonada daquela forma, de ninguém nunca pegar ela para reformar ou cuidar dela. E que estava muito feliz pela casa estar em boas mãos, pela Jennifer estar cuidando tão bem da casa do tio-avô dela. E aí ela levou um álbum de fotos e foi mostrar para Jennifer. E nesse álbum tinha álbum da família, tinha álbum da casa. E tinha uma foto enorme, em preto e branco, daquelas antigas mesmo, com um homem e uma mulher sentada numa cadeira e o homem em pé ao lado dela, ela sentada, que era a foto dos primeiros moradores. E a Jennifer ficou encantada e ela pegou e resolveu comentar sobre os boatos que ela ouviu, que esse primeiro proprietário, né, o tio-avô dela, tinha matado uma empregada porque estava grávida e enterrou o corpo dela no porão. E ela falou: não, isso aí são só boatos, não, isso não aconteceu, não dê ouvido para essas coisas. E ela ficou um pouco nervosa com a situação, mas a Jennifer confiou na senhora e deixou por isso mesmo. E aí ela comentou: nossa, eles nunca tiveram um filho, porque lá na casa, o quarto do casal é ligado a um outro quarto. A impressão que ela tem é que eles tivessem tido algum filho, e aí ligou esse quarto no quarto do filho, para ficar mais fácil deles cuidarem. E ela falou que não, que eles casaram, eles já tinham uma certa idade, eles já eram mais velhos, e que eles não conseguiram ter filhos, e nunca tiveram nenhum filho. Mas a Jennifer tem a impressão que eles quis muito ter um filho, às vezes não deu certo por conta da idade, né? Mas a forma que foi construída a casa passa a impressão que eles sempre tiveram um desejo de ter uma criança. E aí a Jennifer chamou o Andrew para conhecer a senhora e para ver essas fotos, que ela achou muito legal, tal, fotos antigas, né, da residência e tal. E ela foi mostrando as fotos pro Andrew, e quando o Andrew viu a foto do casal, ele ficou branco, ele ficou pálido, porque o homem naquela foto era o homem da janela e era o homem da escada. Ele ficou muito assustado e aí ele já começou a desconversar e saiu falando que tinha que ajudar o pai, não sei o que, e saiu da casa, sabe? Muito nervoso mesmo. A Jennifer estranhou esse comportamento dele, mas na hora não falou nada com ele, pediu desculpa pra senhorinha por conta do comportamento do filho, e assim foi. E aí numa noite o Andrew tava brincando lá de Lego no chão lá do quarto dele e ele ouviu um barulho. Ele tinha uma cadeira de balanço perto da janela, próximo à cama dele, e ele ouviu o barulho dessa cadeira de balanço balançando, e ele já gelou, gente. Gelou e olhou para trás com o quê? Com medo, coração gelado. No que ele olhou para trás, ele viu a mulher, a esposa do primeiro proprietário. E ele viu ela nitidamente sentada, olhando para ele, balançando. O que ele fez? Saiu correndo e foi lá para a mãe dele. A mãe dele, nessa hora, ela já estava começando a dormir. Ele acordou ela acordou assustada, perguntando o que tinha acontecido, e ele contou tudo que aconteceu, que viu essa senhora, essa mulher sentada na cadeira de balanço, olhando pra ele. Aí ele resolveu contar tudo. Contou o episódio da escada, contou o episódio da janela, contou o susto que ele passou no porão, contou tudo pra mãe dele. Só que a Jennifer não acreditou muito nele, porque falou assim: eu nunca vi nada disso, isso é coisa da cabeça da criança, provavelmente ele viu a foto e ficou sistemático com essa foto e tá inventando, vendo coisas, imaginando, alucinando, não sei o quê. Então ela não acreditou no filho e falou assim: olha, meu filho, eles sempre quiseram ter um filho e não conseguiram, então provavelmente eles querem cuidar de você. Eles estão lá para te proteger. E aí o Andrew acalmou e começou a ver esses fantasmas como se fossem fantasmas bonzinhos, como se eles quisessem protegê-lo. E assim ele
meio que foi se acostumando com a presença deles e os dias foram passando e a Jennifer não presenciava nada. E aí o Norman voltou lá do Arizona, terminou o serviço que ele tinha que fazer lá, voltou para casa, foi passar uns dias em casa e a Jennifer não falou nada para ele sobre o que estava acontecendo, sobre esses fantasmas, o que o Andrew viu, não sei o que. Falou nada pro marido, porque para ela não estava acontecendo nada. E aí eles estavam dormindo e eles acordaram levitando, como se uma pessoa estivesse levantando eles da cama. Os dois ao mesmo tempo, eles acordaram juntos. No que eles olharam, a cama estava lá embaixo, eles estavam lá em cima, como se um ser tivesse levantando eles e de repente soltou eles. Eles caíram de volta na cama. Naquela hora, eles entraram em pânico, que foi a primeira vez que a Jennifer presenciou realmente algo sobrenatural na residência. E o Norman ficou muito assustado. E eles passaram a noite falando sobre aquilo. A experiência deles, o Norman relata que ele viu um ser preto, como se fosse uma sombra muito escura que estava levantando eles e que tinha um sentimento de mal, sabe? Um ser ruim, um ser maléfico, sabe? Algo muito ruim mesmo. Então ele ficou muito assustado com isso e aí a Jennifer resolveu contar pro marido o que o Andrew passou. E aí ele ficou muito nervoso com a Jennifer, porque a Jennifer não falou isso antes pra ele. Ele já queria sair daquela casa, ele não queria continuar lá. E a Jennifer ficou, sem saber o que fazer. Porque ao mesmo tempo ela queria fugir de lá, porque ela entendeu que naquela casa tinha algo muito estranho e ruim. Mas era o sonho dela, ela tinha acabado de terminar toda a reforma, ela estava muito feliz, então ela queria permanecer lá. Então ela e o marido começaram a ter um certo atrito, uma briga em relação a isso, porque ele queria ir embora e ela queria permanecer. E aí o Norman, ele disse que começou a se sentir como se estivesse sendo indesejado na casa, como se alguma coisa estivesse querendo expulsá-lo de lá. E ele foi sentindo aquela sensação estranha. Ele andava lá dentro, parecia que tinha alguém observando ele, sabe? Ele começou a ficar muito desconfortável dentro da casa. E aí ele resolveu descer até o porão. Ele falou assim, eu vou lá nesse porão, ver o que tem, ver se eu encontro algum corpo lá mesmo. Vou lá. Resolveu ir. No que ele ligou a luz para descer, a luz não quis acender do porão. Ele pegou uma lanterna, desceu as escadas. Na hora que desceu, ele já sentiu uma sensação muito ruim e deu calafrios, uma energia muito pesada lá dentro daquele porão. E ele começou a olhar nas coisas no porão e de repente ele viu um vulto preto e esse vulto como se estivesse querendo ir para cima dele. Ele se assustou e saiu correndo. Após esse contato que ele teve com essa entidade, ele começou a sentir que algo dentro dele estava mudando, como se algum espírito tivesse querendo apossar do corpo e da mente dele. Então ele começou a se sentir muito irritado, muito nervoso. Ele começou a brigar muito com a Jennifer, qualquer coisa ele explodia, sabe? E ele começou a se sentir algo ruim, como se algo ruim estivesse apossando dele. E aí ele conta que começou a não se reconhecer mais, ele começou a se isolar, a ficar mais solitário, até que ligaram do trabalho e pediu para ele ir para uma outra cidade passar alguns meses para resolver alguns problemas. E isso foi a salvação para o Norman, porque tudo indica que ele estava sendo possuído por algum espírito maligno. Então essa saída da casa fez ele meio que voltar ao normal. Então ele saiu, foi para outra cidade. Na época que ele saiu de casa, a Jennifer ficou numa encruzilhada. Ela ficou muito feliz porque ela falou que estava insuportável conviver com o marido, porque ele estava extremamente nervoso. Então ela tinha que ficar pisando em ovos com ele. Mas ao mesmo tempo ela estava triste porque ela estava feliz que ele estava indo embora. Então ela ficou se sentindo mal por estar feliz, sabe? E ela ficou se sentindo assim. Mas ela imaginou que tudo ia voltar ao normal após a saída do marido. Só que não. As coisas pioraram. Após o Norman ir embora, ela e o Andrew sempre iam na igreja todo domingo. E eles foram no domingo para a igreja. E sempre que voltava lá da igreja, na caixa postal do telefone, sempre tinha um recado pro Andrew de um amiguinho, chamando ele para ir brincar em algum local. Então ele estava acostumado sempre chegar em casa correndo, apertar a caixa postal e ouvir o que o amiguinho tinha para dizer. E aí eles foram nesse domingo, foram ao culto, né, foram à igreja. E quando eles voltaram, o Andrew correu para a caixa postal. Só que a Jennifer estranhou. Falou, ai meu filho, o telefone tá estragado, você esqueceu? Ele não tá funcionando, até da tomada eu tirei. E o Andrew estranho, falou, mas mãe, olha aqui, o telefone tá ligado. Olha aqui, a luz tá piscando, como se realmente tivesse um recado. Aí ela assustou assim na hora.
olhou, puxou o fio do telefone, ele estava solto, ele não estava na tomada, ele estava solto. E ela ficou meio assim com receio, mas ela apertou o play, que ela ficou curiosa para saber o que estava lá gravado e como que esse telefone estava funcionando. No que ela apertou o play, ela ouviu uns sons muito estranhos, não humano, totalmente esquisito, e ela aumentou o som para tentar entender o que essa voz estava dizendo. E aí deu para escutar nitidamente. Cara, na hora ela arrepiou inteira. Ela se assustou muito mais no Andrew. Ela ficou totalmente sem saber o que fazer. A vontade dela era de sair correndo daquela casa naquele momento. Mas ela não quis, porque a casa era o sonho da vida dela. Então ela resolveu ligar para os amigos da igreja. Relatou o que estava acontecendo e pediu para ir um grupo de paroquianos lá para orar na residência. E assim fizeram. Marcaram um dia, eu acho que uma semana depois, foi um grupo de paroquianos lá e começaram a fazer várias orações pela casa. Enquanto eles oravam, uma energia, algo estranho, começou a puxar eles para o porão. E eles foram até o porão e começaram a fazer várias orações no porão. A Jennifer não sabe relatar o que aconteceu lá porque ela não acompanhou. Eles pediram para irem sozinhos, mas ela imagina que algo ruim aconteceu porque todos saíram meio que assustados, desnorteados do porão. Mas, segundo as pessoas, que deu tudo certo as orações. Então ela ficou tranquila, ela acreditou que realmente tinha dado tudo certo, ficou em paz consigo mesma, mas ela sabia que algo estranho tinha acontecido, porque ela sentiu que as pessoas estavam estranhas depois que saíram do porão. E aí continuaram vivendo, ela super tranquila, achando que nunca mais ia acontecer mais nada. E numa noite, ela viu o Norman passando pela porta do quarto. Ela estranhou porque o Norman estava viajando, ele não estava lá naquele dia. Só que ela pensou, vai que ele chegou mais cedo e resolveu fazer uma surpresa para nós. E começou a gritar, Norman, Norman. Gente, cá entre nós, era madrugada. Mas tudo bem, eu não teria ido atrás do ser, nem ficar chamando pela voz, mas ela fez isso. Bom, e ela foi atrás e começou a falar, Norman, Norman, e ela viu um homem de costas andando. E ela começou a ir atrás dele. Ele foi para um quarto. Ela chegou nesse quarto, ela meio que olhou entre a porta, assim, a porta estava meio que aberta, ela colocou a cabeça, deu uma olhadinha, assim, sabe, meio suspeita, deu aquela olhadinha e falou, Norman, é você? E aí, quando o ser virou, ela viu um rosto diabólico, era um ser de outro mundo que ela não sabe nem descrever como é que era o rosto dele, era totalmente algo tenebroso. E ela falou que entrou num transe, que ela não conseguia gritar e nem se mexer. Que ela pensou que naquela hora ela ia morrer de um ataque cardíaco ou o ser ia entrar dentro dela. Então ela ficou totalmente estátua, sem transe, gente. Ela não conseguiu ter nenhum tipo de reação. É como se ela tivesse sido paralisada naquele momento. E o ser desapareceu desse quarto. E aí ele reapareceu no quarto do Andrew. O Andrew estava dormindo. Ele acordou como se alguma coisa estivesse mexendo com ele. E no que ele olha, esse ser estava em cima dele. E esse ser preto, grotesco, que para ele parecia que era um morcego monstruoso, muito estranho, sabe? E na hora ele gritou, porque ele viu que esse morcego foi para cima dele, esse vulto maléfico e sombrio, e começou a envolver ele. E aí ele começou a gritar muito. E a Jennifer, nessa hora, conseguiu sair do transe, saiu correndo, que tudo que ela pensava era, eu tenho que salvar o meu filho, eu tenho que salvar meu filho. E ela correu com todas as energias dela e entrou dentro do quarto. Chegando lá dentro do quarto, ela ligou a luz. Tava só o Andrew na cama, encolhido, gritando muito. Ela pegou ele no colo, saiu correndo com ele, assim, pegou ele meio que no colo e ele meio que andando, e os dois saíram correndo da casa. Foi tão assim, eles ficaram com tanto medo, saíram correndo de forma tão improvisada que nem calçado eles calçaram, sabe? Eles estavam descalços. E ela saiu correndo com ele, entrou pra dentro do carro e só acelerou e foi embora. E dizendo ela que tinha muito medo de olhar no retrovisor e ver o ser maligno na traseira do carro, sabe? Sentado lá atrás do carro.
Então ela não teve nem coragem de olhar no retrovisor. Ela só olhou pra frente e acelerou e foi embora. Depois disso, ela nunca mais voltou na casa, ela só voltou para pegar as coisas dela durante o dia e colocou a casa à venda. Ela vendeu a residência, vendeu por um preço mais em conta, assim, eles chegaram a perder dinheiro porque ela comprou a residência por um preço até bem que barato, porque estava abandonada, mas ela gastou com a reforma. Então, juntando esses dois valores de gasto, não deu o valor que ela vendeu. Mas apesar de perder dinheiro, depois dos sustos que ela passou dentro da casa, ela vendeu, né? E aí ela diz que sempre quis saber se outros moradores lá dessa casa passaram pela experiência que ela passou. E um dia ela teve a coragem de ir lá na casa de novo. Bateu na porta, mas ninguém atendeu. Então ela não sabe se outros moradores passaram pelos mesmos problemas que ela, mas é algo que ela quer muito saber. Se é algo da casa ou se era um problema com a família dela. O Andrew, já adulto, né? Durante o documentário ele relata que acredita que pode ter sido várias coisas. Que na casa realmente tinha os fantasmas, mas que após ele ver as primeiras aparições fantasmas, ele começou a ter um medo muito grande, que a mãe estava muito estressada por conta da reforma, que o pai estava extremamente nervoso. Então todos esses sentimentos negativos acordou uma entidade muito demoníaca dentro da casa. Então ele acha que foi essas cargas negativas que fez esse monstro aparecer. Então acordou essa entidade lá dentro. Após isso, após eles mudarem, eles foram para uma outra residência e nunca mais aconteceu nada sobrenatural para essa família. O marido voltou ao normal, voltou a ser calmo, carinhoso com a família. O Andrew nunca mais presenciou nada sobrenatural, nem a Jennifer. Então, graças a Deus, eles estão bem atualmente. E passou. Foi uma fase muito difícil, mas que passou. Mas a Jennifer tem sim essa curiosidade de saber se outras pessoas passaram por isso, mas ela ainda não obteve essa resposta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Achei muito interessante a história dessa família. Se você é novo no canal, gosta de histórias sobrenaturais, criminais, misteriosas, você está no lugar certo. Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho e até a próxima!